do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da
neste lugar, querido. É um novo tempo para sua casa. É um novo tempo para sua família. Ei, homem, toma posição de sacerdote na sua casa. Oh, Espírito Santo, esse é o ano da responsabilidade e da unidade em família. Hoje começa um novo tempo para as nossas vidas. Hoje começa um novo tempo na sua casa. Hoje inicia um novo ciclo no seu ministério. Nós cremos. A Bíblia diz que chega um momento em que a terra ela tem que ficar de repouso. No ano do jubileu a terra não produz, o homem não pode produzir nada. A terra tem que ficar sem produzir. Mas depois que passa esse momento, a terra volta a produzir. Eu creio. Nós tivemos um ano difícil, um ano que passou de dificuldades para produzir e para romper. Mas esse tempo passou e agora a terra está preparada para viver os melhores dias da colheita. Esse é o melhor tempo do seu ministério. Esse ano será o melhor ano do seu ministério. Será o melhor ano da sua família. Será o melhor ano da nossa nação. Esse será o ano que nós mais vamos ganhar almas para o Senhor. Eu creio. Esse é o ano da responsabilidade da unidade em família. Coloque a mão na altura do seu coração. Eu não sei como é que está a sua expectativa, mas a minha está 1 milhão por hora. A minha expectativa está igual o roncar daquele carro de corrida, que está só esperando a largada, irmão. Está só vendo a bandeirada. Aí você dá aquela acelerada. E aí você fica só esperando, irmãos. Eu não sei o seu coração, sei que Deus tem algo poderoso nessa noite. Tô doido. Esse é um momento ímpar nas nossas vidas. A mesa já está posta, irmãos. É a sua fome que vai determinar o tanto que você vai comer nessa noite. Qual é o tamanho da sua fome nessa noite? Essa não é uma noite que você veio aqui para questionar. Essa não é uma noite que você veio aqui para observar. Essa é uma noite que Deus trouxe aqui para adorar, para deleitar, para você poder vir à mesa, comprar e beber, sem dinheiro, sem prata, sem ouro, porque o Rei dos Reis colocou uma mesa farta na sua presença. Talvez você está assim, eu não estou queimando mais pelo Senhor, eu não estou sentindo mais prazer pelo meu ministério, pelo meu chamado. Se você tiver coragem de orar nessa noite e falar com Jesus assim: Jesus, se o Senhor ainda tem alguma coisa comigo, muda a minha história. Se você tiver coragem de orar, porque o seu compromisso, o meu compromisso não é com o ministério Casa de Oração, porque quem nos chamou não foi o pastor Joaquim, nem tão menos o pastor Antonino. Quem nos chamou foi o Senhor dos Senhores, aquele que venceu o pecado na cruz, aquele que morreu pelos pecadores, foi quem nos chamou desde o ventre materno e nos chamou a apresentar diante dele. Foi ele que chamou. Então eu gostaria que você tivesse coragem. Você não tem nada a perder, você já está aqui mesmo. Se você veio aqui essa noite é porque você tem compromisso com o Senhor. O Salmo de número 110, se eu não estiver enganado, fala assim que quando o Senhor ele convoca o seu exército prontamente, voluntariamente se apresenta diante dele. Irmão, mas essa convocação não foi da liderança, foi do líder que se chama Jesus Cristo. É uma santa convocação para uma reunião solene. E você faz parte desse exército. Mas às vezes o exército pode estar como aquele vale de ossos sequíssimos. Mas isso não quer dizer que aquele exército perdeu o seu valor. Porque quando é liberada uma palavra profética, que vai ser liberada daqui a pouco sobre as nossas vidas, os ossos vão chegar num lugar
a carne vai voltar, o nervo vai voltar, e ao soprar do Espírito, a vida vai voltar, porque esse exército é o exército Deus vivo, e quem vai à frente, quem está na retaguarda, quem coloca a mão por cima para nos guardar, é o Senhor. Com a mão na altura do seu coração, diga assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e se o Senhor tem ainda alguma coisa para o meu ministério, para a minha vida, se o Senhor conta comigo para essa obra, fala comigo nessa noite, me aviva o dom que há em mim, porque os dons e a vocação são irrevogáveis, e eles estão aqui dentro. O que precisa é eles ouvir a voz do Senhor, como Lázaro ouviu, e sair para fora. Essa noite é a minha noite, e eu não abro mão, no nome de Jesus, amém? Irmãos, primeiro dia da conferência, abertura poderosa com todos os líderes de departamento. Nós cremos no que a palavra de Deus diz, que se a primícia for santo, toda a massa será santa. Então, se a liderança estiver no fluir do rio, como diz o pastor Ronaldinho, irmão, o restante, o negócio vai sair de letra, amém? Vai fluir para a glória do Senhor Jesus, amém? Quero pedir aos irmãos que não saiam do seu lugar, não levante se assim for possível, a não ser que for de extrema necessidade. Não saia, não converse com o seu irmão nem da direita e nem da esquerda. Fique muito atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração, porque eu sei que Deus vai te surpreender nessa noite, amém? Amém? Quero convidar aqui o nosso pastor Daniel, pastor lá de Oliveira. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele? Quem aqui já conhece o pastor Daniel? Aleluia, amém? Já esteve aqui, uma bênção, vocês vão receber algo muito poderoso. Vou deixar com que ele se apresente melhor, amém? Obrigado, meu querido. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que alegria a gente estar aqui nessa noite, para a gente compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Eu digo que sempre que a gente traz a palavra para a igreja, a palavra primeiro transforma a gente, para depois a gente passar para a igreja, né? A cajadada vem primeiro na gente, né, pastor Antonino? Mas eu quero agradecer ao pastor Jefferson, pastor Antonino, pastor Tiago, pastor Luiz, pela confiança de assumir essa responsabilidade nessa noite, de trazer uma palavra para a igreja. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, também fica muito fácil, porque faz parte de uma direção muito clara de Deus. Um tema muito claro, onde Deus nos direcionou a viver no ano de 2022. E se Deus direcionou, a única coisa que a gente precisa fazer é não atrapalhar o que Ele tem para fazer, amém? Na verdade, a única coisa que a gente tem para fazer, não. A gente não pode atrapalhar o que Ele tem para fazer. Então, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande estar aqui, a dependência de Deus nos faz entender que, se Deus tem uma palavra para a igreja, Ele vai liberar. Amém, irmãos? E eu fui escolhido para aqui nessa noite, e que o Senhor tenha misericórdia e graça de mim, para que eu seja instrumento da vida de vocês. E eu me sinto muito feliz de poder estar aqui. E falar de unidade, né? É muito gostoso, é um tema que Deus colocou no nosso coração, lá em Oliveira também. E diante disso, vai ser muito fácil compartilhar com vocês a respeito desse tema. Hoje eu vim com a minha esposa e o meu filhão, a Michele e o Gabriel, né? E lá em casa é o lugar que eu mais aprendo sobre unidade. Vai ser bom poder compartilhar um pouquinho, pastor Antonino, do que é unidade aqui na igreja, sabendo que muito do que eu vou compartilhar aqui, eu trago de dentro da minha casa. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, a importância da unidade. E nós vamos falar sobre a essência da unidade. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Última vez que eu tive aqui foi em dezembro, pastor Antonino? Novembro? Não lembro. Nós falamos sobre... Foi dezembro? Não lembro.
Na verdade, a última e foi a primeira também, né? Nós falamos aqui, quem estava aqui quando eu ministrei sobre com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, nós vamos falar algo que tem muito a ver, né, com isso. João capítulo 17, versículo 21. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Isso, a gente já ficou de pé, já louvou, já sentou. Vamos ficar de pé de novo? João 17, 21. A gente vai ler até o 23. Glória a Deus. Está escrito assim, versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Repete assim comigo, aperfeiçoados na unidade. Vou continuar lendo. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Muito obrigado por isso. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E tomamos posse daquilo que o Senhor mesmo nos prometeu. O Senhor diz que onde há 2 ou mais reunidos, o Senhor está presente. Por isso a presença do Senhor é real nesse lugar. O Senhor diz que a palavra do Senhor, ela penetra o mais profundo do nosso coração e transforma aquilo que precisa ser transformado. Por isso, Deus, a nossa expectativa nessa noite é de que essa palavra venha carregada de unção e que o Espírito Santo do Senhor encontre em cada coração terra preparada e que a transformação seja manifestada na vida de cada um ao sairmos daqui. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade nesse lugar. A palavra do Senhor diz que o Evangelho é poder. Por isso nós tomamos posse desse poder. O Evangelho do Senhor que nos transforma, nos edifica. Alimenta a tua igreja. Tem misericórdia de nós. Que a tua graça seja manifestada através da transformação que viveremos aqui, por meio do Evangelho e da palavra do Senhor. É a oração, Pai, que eu faço nessa noite, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar por um instante, amém? Meus irmãos, vamos falar sobre unidade. Na verdade, responsabilidade e unidade em família. A gente vai entender que não existe unidade sem responsabilidade. Está intrínseco, está integrado, está ligado. E a gente vê na Bíblia, através desses versículos, né, principalmente esses que a gente leu, e existem outros, que Deus nos chama para viver em unidade. Se Deus nos chama para viver em unidade, é porque isso é importante para nós. Tudo que Deus quer, tudo que Deus direciona o povo dele a viver, é porque ele sabe que teremos resultados que edificarão a igreja e glorificarão o nome do Senhor. E Deus nos chamou para viver o ano da responsabilidade e unidade em família. Se a gente começar já pelos resultados, vamos supor que a gente comece pela conclusão. Esses versículos falam para a gente que, se vivermos em unidade, o mundo saberá que Deus os ama. Dá para você entender isso? Isso seria o suficiente. O versículo 21, no finalzinho dele, fala assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão, o poderoso plano de salvação de Deus para a humanidade é que o homem entenda que Jesus foi enviado para pagar pelo nosso pecado. E o resultado da unidade é esse: para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Isso seria suficiente? Versículo 23 fala assim:
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Unidade traz resultados poderosos. A Bíblia fala que onde tem 2 ou mais reunidos, Deus está? 2 ou mais. Unidade. A Bíblia fala que é bom que andem juntos, porque se um cair, o outro, se um sentir frio, o outro aquece. Meus irmãos, durante toda a Bíblia, a gente vê a importância que Deus dá para a unidade. E a gente vê resultados poderosos desse estilo de vida, viver em unidade. Quando a gente vai lá para Atos, a Bíblia fala que os novos convertidos viviam perseverantes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e eles pensavam e tinham tudo em... Aí quando você vai lá em Atos 2, 42 para frente, 47, vem o resultado da unidade. Sabe o que a Bíblia fala? Que aquele povo vivia tão unido, aquele povo vivia em tamanha unidade, pensando da mesma forma, compartilhando as mesmas coisas, que eles viviam um resultado poderoso. E o resultado era, as pessoas que viam aquela unidade, simpatizavam com aquele estilo de vida. E Deus acrescentava, dia após dia, aqueles que iam sendo, meus irmãos, resultado da unidade. A unidade revela Jesus para o mundo. A unidade revela o amor do Pai para o mundo. A unidade faz um irmão esquentar o outro que está com frio. A unidade faz um irmão levantar o outro que caiu. A unidade faz pessoas serem salvas. A unidade faz o próprio Jesus acrescentar ao nosso meio aqueles que vão sendo salvos. Essa é a importância da unidade. A questão é que, se olharmos só para o resultado, a gente esquece de passar pelo processo. Muitas vezes, procurando os resultados das estratégias, das direções, nós esquecemos de olhar pelo processo que precisamos passar para alcançar o resultado. E vamos direto ao ponto final. E no fim das contas, não estamos preparados para viver os resultados. Você quer ver uma prova disso? A igreja primitiva, quando Pedro pregava, de uma só vez batizava-se 3.000 pessoas. A Bíblia diz em Atos que a igreja crescia, 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 e o próprio Senhor acrescentava. A estratégia era a unidade. Nós podemos cantar, somos um, nós podemos abraçar um ao outro, querido irmão, nós podemos manifestar a unidade de uma forma pública. No entanto, se não entendermos o processo da essência da unidade, não teremos o resultado que a igreja primitiva tinha. Não teremos o resultado que a unidade realmente em Cristo vai trazer para nós. O que eu quero dizer é que, se os nossos olhos estiverem fixos simplesmente no resultado, e não formos preparados para vivermos a essência da unidade, a gente não vai ter os resultados, pastor Jefferson, pastor Antonino, pastor Tiago. E nós estamos aqui na conferência de responsabilidade e unidade. Então, lá em Oliveira, a gente também está falando sobre esse tema. E nós vamos falar algo que Deus deu para a gente de direção, e uma direção muito poderosa. Nós queremos viver em unidade a ponto das pessoas passarem ali na rua e falar assim, que povo é esse? Nós queremos testemunhar a respeito de Cristo, não precisando falar uma palavra, mas pelo nosso estilo de vida, unânimes, perseverantes. Mas nós estamos falando do resultado, nós estamos falando da manifestação pública da unidade, mas existe um processo até a gente chegar nesse ponto. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo, amém, irmãos? Quem está entendendo diz amém. Antes da gente fazer uma abordagem bíblica sobre unidade, nós vamos falar sobre o conceito de unidade. Diz o seguinte, é uma ação coletiva de integração e ou coesão que a tendência
é que essa ação coletiva de integração que tende a um objetivo único. Quando a gente fala sobre o conceito de unidade, a gente já começa a aprender um pouquinho a respeito do que Deus quer para a gente. A primeira questão que a gente aprende nisso daqui, repete assim comigo: unidade não pode ser vivida individualmente. A primeira questão, meus irmãos, não tem jeito de uma pessoa só viver unidade. Porque o conceito de unidade diz que é uma ação coletiva. Então a unidade precisa acontecer entre duas ou mais pessoas. É uma ação coletiva de integração e coesão. A unidade, ela traz implícito algo muito poderoso que Deus criou desde o início, que é relacionamento. Se existem duas pessoas num lugar, elas precisam se relacionar. Seja um relacionamento sadio ou um relacionamento doentio. Amém? O relacionamento pode ser ruim, pode ser bom. Pode ser de paz, pode ser de briga. No entanto, para que haja unidade, é necessário haver, no mínimo, duas pessoas. Quando existem duas pessoas ou mais, no mesmo lugar, interagindo, coesas, nós estamos falando sobre relacionamentos. Amém, irmãos? Então, a primeira questão que a gente precisa entender, através do conceito, sozinho não vivemos, em unidade. Precisamos de duas ou mais pessoas. Segunda questão que a gente aprende através do conceito, essa integração, essa coesão entre duas ou mais pessoas, ela tem que ter a tendência de ter o mesmo objetivo. Ou seja, nós podemos viver juntos, mas se não caminharmos com o mesmo objetivo, não é unidade. É uma ação coletiva de integração, e o resultado dessa integração tem que ser pleno a ponto de as pessoas envolvidas caminharem na mesma direção. Caracteriza uma unidade. Até no próprio casamento. Você faz aliança com alguém, você se relaciona com alguém, você se torna um com alguém. E de repente, esse relacionamento pode não ter a integração que deveria ter. Um quer ir para o lado e o outro para o outro, né? Imagina o pastor Jefferson, se ele me der a mão aqui e eu puxar para um lado e ele para o outro. Ele vai ganhar, né, gente? O pastor Jefferson vai ganhar, né? O peso dele vai levar e eu vou ter que ir puxando. Por outro lado, imagina se a gente der a mão, pastor Jefferson, se a gente sair correndo para a mesma direção. Imagina se a gente for descer num toboágua daqueles gigantes, hein? Gente, você sabe que quanto maior a massa, maior velocidade, né? Então, se eu for sozinho, eu desço com a velocidade. Meu irmão, se eu for com mais um, eu desço com a velocidade dobrada, amém? Sabe o que você está procurando? Se você for com mais um, você vai alcançar muito mais rápido. Sabe os resultados que a gente precisa ter? Eles têm tudo a ver com a maneira com que nós vamos caminhar e com quem nós vamos caminhar. Então, pelo conceito de unidade, nós já percebemos aquilo que Deus quer da gente. Vocês precisam andar em relacionamento. Se relacionem. E não basta só se relacionar, se relacionem a ponto desse relacionamento ser tão coeso, ser tão firme, que vocês vão buscar um mesmo objetivo. E isso vai ser alcançado de uma maneira mais fácil do que se vocês estiverem sozinhos. Então, meus irmãos, a gente começa através do conceito a aprender um pouquinho sobre o que Deus quer da gente. Amém? Todo mundo entendeu? E agora nós vamos fazer uma abordagem bíblica. Vamos lá para Gênesis. Nós entendemos que não precisa abrir não. Senão não vai dar tempo, pastor Tiago. O pastor Tiago me chamou a atenção ali. Senão não vai dar tempo. Vamos lá para Gênesis. Ação coletiva entre duas ou mais pessoas, relacionamento, sinônimo, ou seja, está implícito, amém? Então isso faz parte de unidade. Vamos lá em Gênesis, Deus vai lá e cria o homem, coloca no jardim do Éden e começa a se relacionar com Adão. Ó Adão, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode.
Adão, eu estou fazendo isso aqui, fica aqui, dá nome para esses bichinhos aí, para essas frutas. E Deus cria uma intimidade com Adão, Deus gera um nível de intimidade com Adão. Adão, ele nunca ficou só, ele sempre esteve em unidade com Deus, que em todos os dias encontrava com ele. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus ia de encontro a Adão e conversava com ele. Meus irmãos, Deus dava orientações. Quando existe relacionamento, meus irmãos, existe aliança. Deus vira para Adão e fala assim, faz isso e não faz isso. Quando existe relacionamento, existe responsabilidade, amém? Amém? Deus vira e fala assim, pode comer de tudo, mas disso aqui, não come não. Porque senão, eu vou ter que me separar de você. Aliança quebrada, relacionamento quebrado. A unidade não vai existir mais. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente vê, em primeiro plano, relacionamento de Adão com Deus. E não bastou só isso. Deus olhou para Adão, sozinho naquele jardim, e falou assim, não, esse homem não pode ficar sozinho, não. Eu vou encontrar com ele todo dia, eu estou o tempo inteiro com ele, mas eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma auxiliadora. Aí Deus vai lá e cria Eva. Aí Deus vira e fala assim, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua esposa, e serão uma só? Mais uma vez, unidade. Além da unidade que Deus queria com Adão, Deus também fez a esposa, uma outra pessoa, para que Adão também se relacionasse. Unidade. E como se não bastasse, a gente vai lá em Gênesis, e Deus tem um encontro com Abraão. Vamos voltar um pouquinho antes de Deus encontrando com Abraão, né? Assim como Deus orientou Adão a respeito daquilo que ele podia e não podia, Deus coloca Adão e Eva frente a frente, e ele dá orientações a respeito de como o relacionamento deles seria pleno. Deus ele de repente gera uma unidade entre Adão e Eva, ele faz uma aliança a ponto dessa unidade ser tão profunda, de chamar os dois de uma só carne. E entre os dois existe aliança, e entre os dois existe responsabilidade. Entre Adão e Deus, aliança, responsabilidade, relacionamento. Entre Adão e Eva, aliança, responsabilidade, relacionamento. Amém, irmãos? Amém. Aí um pouquinho para frente, Deus encontra Abraão e fala assim, eu vou te mandar para uma terra que mana leite e mel, e de ti farei uma grande, e eu vou abençoar essa nação. Aí Deus chega e fala assim, eu vou escolher um povo que é chamado meu povo, e vou gerar com esse povo uma aliança. Esse povo vai ter que andar em unidade comigo, porque passa pelo mesmo princípio. Eu vou dar para esse povo diretrizes, eu vou dar para esse povo normas, mandamentos, para que eles andem debaixo da minha aliança. Esse povo foi escolhido para se relacionar comigo. Esse povo foi escolhido para relacionar uns com os outros. Você vai em Levítico, você vai nas orientações, os 10 mandamentos, em tudo aquilo que Deus orienta aquele povo, Deus está criando um laço de unidade poderoso, para que eles vivam uma vida plena, um estilo de vida que reflita a glória de Deus. Ele começa lá do íntimo de Adão, e depois de Adão, ele escolhe alguém para estar com Adão, e eles constituem uma família, e depois da família ele escolhe um povo. Vocês estão conseguindo entender que a essência da unidade parte daquilo que é secreto entre Deus e o homem para aquilo que é visível? Nós somos o último nível, reunidos no templo, daquilo que Deus quer de nós a respeito de unidade. E a gente só vai conseguir ter os resultados da unidade que a Bíblia nos ensina, se a gente viver a essência de a intimidade com o Pai. Amém, meus irmãos? E diante disso, eu consegui aprender que Deus
tem 3 níveis, 3 etapas de unidade. Vamos dizer que a Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados na unidade, ou seja, é um processo de construção. Deus Ele faz a gente passar por um processo, por etapas de construção, de aprendizado em unidade, a ponto da gente ser aperfeiçoado, a ponto da gente ser tratado, a ponto da gente entender a essência da unidade. E o primeiro nível da unidade, repete assim comigo, o primeiro nível da unidade está entre nós e Deus. Vamos mudar assim. O primeiro nível da unidade está entre eu e Deus. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Para que a unidade seja manifestada de forma plena e responsável, é necessário passar gradativamente por esses 3 níveis. E precisa ser na ordem certa. Nós não podemos partir do pressuposto que vivemos a plenitude da unidade se a gente for para o terceiro nível, que é a unidade que é manifestada para todo mundo, através de um grupo, de uma nação que Deus escolheu, de uma determinada igreja. Deu para entender, pessoal? Então nós precisamos passar por esses níveis e nós precisamos obedecer a ordem deles, para a gente viver a plenitude da unidade. E o primeiro nível é esse. Quer entender de unidade? Meu irmão, você precisa entender quem você é em Deus. O primeiro nível de unidade, o primeiro nível que você precisa trabalhar para ser construído, para ter um entendimento sobre a unidade, é o seu relacionamento com Deus. Você precisa ser um com Deus. A unidade entre você e Deus tem a ver com identidade. A unidade entre você e Deus revela a sua identidade. Repete assim comigo. A unidade entre eu e Deus revela a minha identidade. Meus irmãos, quem somos em Deus? Presta atenção em algo poderoso aqui. João 17, 21, fala o seguinte, a gente já leu aí, mas deixa eu ler de novo, presta atenção. Olha só o que Jesus está orando, o que Jesus está falando. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Meus irmãos, Jesus está relatando a unidade dele no Pai. Jesus está falando assim, esse povo precisa andar em unidade com a gente, assim como eu ando com o Senhor. Eles precisam ser um com a gente, assim como eu sou um com o Senhor. Sabe do que Jesus está falando? Do modelo perfeito de unidade. Qual é o modelo perfeito de unidade? A Trindade. Jesus está falando do modelo perfeito, do modelo coeso, íntegro, que nunca falhou e que anda sempre com o mesmo objetivo. Meus irmãos, Jesus está falando sobre a Trindade, um modelo perfeito. A Trindade são 3 pessoas, contudo, um só Deus. São pessoas diferentes, contudo, eles têm a mesma essência. É o modelo perfeito de unidade. E o que Jesus está falando é o seguinte, Deus chama esse povo para viver a plenitude da unidade. Jesus está convocando eu e você, aí é de forma individual, viu? Porque escolhe viver a plenitude da intimidade com Deus, é individual. Ninguém consegue desenvolver a sua intimidade com Deus para você, é só você que consegue. Pai, Filho e Espírito Santo. Modelo perfeito de unidade. O Pai elaborou o plano de salvação. O Filho cumpriu. E o Espírito Santo, na prática, vem convencer e testificar de que isso é verdade. E aí, meu irmão, nós entramos nisso. Nós somos chamados para participar disso, pastor Antonino. Eu e você, tão imperfeitos, fomos chamados para participar desse modelo perfeito de unidade. Abre sua Bíblia em João 14, versículo 16. Vamos lá. João 14, 16. Olha o que está escrito lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre
em vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em... Meus irmãos, parte do modelo perfeito da unidade habita em você. O Espírito Santo habita em você a ponto de Deus considerar você parte do modelo perfeito da unidade. E por quê? O seu relacionamento com Deus tem a ver com intimidade, com identidade, perdão. Porque a sua unidade em Deus tem a ver com identidade. Porque quando você entende que você em Deus é templo do Espírito Santo, você sabe quem você é. É só assim. Habitação do Espírito Santo com um propósito, um chamado, e foi para isso que eu estou aqui. Aí você sabe quem você é. Antes de viver em unidade, em intimidade com o Pai, nós estamos perdidos, não é verdade, meu irmão? Nós somos loucos andando por essa terra sem saber quem somos. Olhamos no espelho e vemos só o nosso rosto. No entanto, quando o Espírito Santo habita em nós, a gente olha para o espelho e fala assim: você é bem feinho, mas você carrega a unção do Espírito Santo de Deus. É tão poderoso, pastor Jefferson, que a Bíblia fala assim: o coração feliz, o coração cheio do Espírito Santo de Deus, aformoseia o rosto. Quando a gente está sem Jesus, quando a gente está sem o Espírito Santo habitando em nós, meus irmãos, nós somos solitários, porque não sabemos quem somos, andamos por caminhos errantes, fazendo coisas que não convêm, perdemos a nossa identidade, andamos por caminhos que não agradam a Deus, porque não sabemos quem somos, deixamos de viver o melhor do que Deus tem para a gente, porque caminhamos em caminhos distantes daquilo que o Senhor preparou para a gente. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente entra para o nosso quarto e fala: Jesus, eu quero ter um tempo de intimidade com o Senhor, eu quero ser um com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero ter relacionamento com o Senhor, e diante desse relacionamento eu quero ter compromisso, eu quero assumir as promessas que o Senhor tem para mim, mas eu também quero assumir a responsabilidade de andar com o Senhor. Quando você faz isso, meu irmão, é gerado no seu coração a base, a essência do que é a unidade, e é lá dentro do seu quarto que você consegue fazer isso, e ninguém mais consegue fazer por você. E você vai para o seu quarto, você sai cheio da presença do Espírito Santo. Viver em unidade com o Pai é o que nós precisamos para depois manifestar aqui. Antes de manifestar a unidade no meio do templo, nós precisamos manifestar a unidade dentro do nosso quarto, com uma vida de oração, porque em todo o relacionamento da Bíblia, Deus orientava Adão, Deus orientava aquele povo, e Deus vai te orientar a respeito do que fazer. Você descobre quem você é, meu irmão, quando você se dispõe a ter um tempo de intimidade com o Senhor. Sabe, quando você anda em unidade com Deus, você alinha os seus planos com Ele. Não é verdade? Vem cá, Deus, cansei de sonhar para mim. O que o Senhor tem para mim? Quando você tem unidade com o Pai, é só você e Ele. Antes de você decidir, você pergunta para Ele o que você precisa fazer. Você anda alinhado, seus sonhos, seus propósitos. Ele te corrige. Para viver uma vida de unidade com o Pai, precisa de renúncia, responsabilidade. Meus irmãos, nós somos chamados para viver o modelo perfeito de unidade. Deus projetou o plano, Jesus cumpriu, e o Espírito Santo habita em você, para que você manifeste a glória do Pai nessa terra. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, e lá dentro do seu quarto começa a gerar um nível de intimidade com o Pai, que você se torne um com Ele. Aí eu quero ver se você vai sair do seu quarto fazendo as bobagens que você normalmente faz quando está distante do Pai. Não tem jeito, meu irmão. Você passou pelo primeiro nível de unidade, que é um relacionamento de intimidade com o Pai.
você vai sair pegando fogo de dentro do seu quarto. Você vai sair pegando fogo de dentro do seu quarto. Aí, sabe quem são as primeiras pessoas que vão ver isso? É a igreja? É quem? Sua família. Aí você passa para o segundo nível. Repete assim comigo. O segundo nível da unidade é no meu casamento e na minha família. Você já saiu do seu quarto pegando fogo. Projetos, sonhos, caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que faz parte do modelo perfeito de unidade e que te chamou para também fazer parte. Você não vai gritar com a sua esposa, você não vai bater nos seus filhos, você não vai conduzir a sua família do jeito que não deveria, não, você não vai fazer isso. Você está em unidade tão tremenda, num nível de relacionamento tão profundo com o Pai, que o primeiro reflexo, a primeira resposta, os primeiros resultados vão ser manifestados dentro da sua casa. Você está conseguindo entender por que a gente não pode pular etapas? Porque nós podemos fingir uma manifestação de unidade no templo. No entanto, meu irmão, não adianta fingir uma manifestação de unidade do templo com seu pastor, com seu irmão, com seu líder de célula, se você não estiver fazendo isso dentro da sua casa. E você não vai conseguir fazer isso dentro da sua casa se você não estiver fazendo isso dentro do seu quarto. Meus irmãos, é muito claro. Essa é a essência da unidade. Nós precisamos passar por esse processo de construção. E aí, quando a gente vive em unidade dentro da nossa casa, isso revela o nosso propósito. Repete assim comigo. Viver em unidade com o Pai. Revela a minha identidade. Viver em unidade com minha família. Revela o meu propósito. O seu propósito não é sair pregando por aí em primeiro lugar, não, meu irmão. O seu propósito é, em primeiro lugar, cuidar da sua casa. O seu propósito, em primeiro lugar, não é ser usado como homem poderoso aqui no púlpito para pregar para 1 milhão de pessoas, não. O seu propósito é evangelizar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus familiares. Esse é o seu propósito de vida. Responsabilidade e unidade em família. Nós somos chamados, meus irmãos, para nos relacionar. E Deus criou para a gente uma faculdade perfeita para tratar o nosso caráter, que é através de relacionamento. E essa faculdade é o nosso casamento, é a nossa família, é lá dentro da sua casa. Você é quem você é dentro da sua casa. Aqui não. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo vem de gravatinha, bonito e cheiroso, né? Aqui todo mundo fala manso, mas e dentro da sua casa? Aqui todo mundo anda de mão dada com o filho, com a esposa, mas e dentro da sua casa? Que resultados você quer? Se você manifesta a unidade aqui, mas a essência da unidade não está sendo praticada no seu lar e na sua intimidade com o Pai. Ah, meus irmãos, o dia que a igreja entender isso, o Senhor vai acrescentar, dia após dia, pastor Antonino, as pessoas que irão sendo salvas. As pessoas que irão sendo salvas. Quando a gente vive a unidade no último nível, a gente não tem nada para transferir, a gente só tem alguma coisa para mostrar. Mas para transferir, não. Mas vamos voltar para a unidade em família. Abre lá a sua Bíblia, 1 Timóteo 3, 4 e 5. Abre lá. Quem está entendendo diz amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, como eu gosto de estudar a Bíblia, como eu gosto de ler a Bíblia, como eu gosto de aprender com a Bíblia. 1 Timóteo 3, 4 e 5 diz assim, presta atenção nisso. Está falando sobre as qualificações de um homem que é referência na sua igreja, de um líder. Então Paulo está escrevendo a Timóteo, olha, as referências de um homem que lidera a minha igreja são essas. 1 Timóteo 4 e 5 diz assim, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja
de Deus? Passa um pouquinho para frente, 1 Timóteo 5,8. Olha o que está escrito lá. 1 Timóteo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a sua, e é pior do que o descrente. Do que adianta, meu irmão, você manifestar a unidade publicamente, se você dentro da sua casa não cuida dos seus do jeito que você deveria cuidar? Unidade em família, sai de dentro do seu quarto, cheio da presença do Senhor, que Deus vai te dar a direção, Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar o seu relacionamento com seus filhos, Deus vai fazer tudo que precisa dentro da sua casa em primeiro lugar. O Senhor vira para a gente e fala assim: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Não atrapalha o que Deus tem para fazer, não. Tem gente que sai da igreja, vivendo em unidade, volta para casa e quebra o pau, e quer que a esposa converte ainda. Meus irmãos, como que isso é possível? A essência da unidade é feita primeiro no secreto, você e Deus. A essência da unidade, ela é trabalhada, ela vai sendo aperfeiçoada através daquilo que Deus faz com o seu caráter, através daquilo que Deus te dá de entendimento a respeito de relacionamento dentro da sua casa. É lá dentro da sua casa que você vive um nível de responsabilidade, de aliança, que faz parte da unidade. É lá que você vive um ato coletivo de integração e coesão, que vocês andam no mesmo objetivo. É no seu casamento que você vive não em pé de guerra, mas você vive uma caminhada de edificação com a sua esposa e a sua esposa com você. Quando a gente entende que nós precisamos e temos o propósito, em primeiro lugar, de cuidar da nossa família, o homem, ele ama a sua esposa assim como Cristo ama, reflete a unidade com Deus. Dá para entender, gente? Aquela esposa, aquele homem que está dentro do seu quarto, ele sai do seu quarto cheio da presença de Deus e ele vai amar a sua esposa, assim como ele recebeu o amor do Pai dentro do quarto dele. Aquela mulher que sai de dentro do quarto e criou um relacionamento com o Pai, ela vai ser submissa e sábia, assim como o Senhor ensinou ela a ser dentro do quarto. Aquele filho que trabalha, que gera um relacionamento de intimidade com o pai, ele vai com o pai dentro do quarto dele, ele sai do seu quarto e vai gerar uma vida de obediência aos pais. O pai sábio, ele vai ensinar o filho, não simplesmente através da palavra, mas a conduta dele com a mãe, vai fazer o filho olhar para ele e falar assim: não precisa abrir a boca, pai, pelo que você fala, mãe, pelo que você faz, mãe, pai, eu já sei o que é viver em unidade e viver o que Deus tem para a minha vida. Então, meus irmãos, unidade com Deus tem a ver com identidade. Se você entendeu quem você é, você vai para dentro do seu lar e vai cumprir o seu papel, aquele que você deve cumprir, porque você sabe quem você é em Deus. E aí dentro da sua casa, você cumpre o seu propósito. Lá em Oliveira, nós vivemos um tempo que nós ministramos sobre minha família, minha igreja. Minha família, minha igreja. O seu primeiro ministério não é aqui no templo. O seu primeiro ministério é aquilo que Deus deu para você de função, de responsabilidade, dentro de um relacionamento de unidade lá na sua casa. O seu primeiro ministério é ser pai, se você for pai, é ser mãe, se você for mãe, esposo, esposa, filho. Esse é o seu primeiro ministério, meu irmão. Vive em unidade na sua casa, porque você vai trazer essa unidade que você vive de lá, aqui para dentro. Nós não vamos levar o melhor de Deus para a nossa casa do templo. Nós vamos trazer o melhor de Deus da nossa casa para o templo. E a gente só vai conseguir. Aleluia. Aleluia. E tudo isso, meu irmão, tem a ver com responsabilidade. E tudo isso, meu irmão, tem a ver com relacionamento. Aí, a hora que você chegar no meio da rua, você vai precisar sorrir para uma pessoa. Ela vai querer batizar, ela vai querer ir para Jesus. É verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que lá em Atos, as pessoas olhavam para aquele mover poderoso
e as pessoas se simpatizavam com o que estava acontecendo. Sabe o que é simpatia? É olhar e gostar. Não vai precisar fazer muita força, não, meu irmão. Aí nós vamos viver a terceira etapa. Vou acelerar para acabar rápido, pastor Tiago. Primeira etapa, unidade com Deus. Segunda etapa, unidade com a família. Terceira etapa, unidade na comunhão com a igreja. Repete assim comigo, para a gente decorar. Unidade com Deus. Revela minha identidade. Unidade com a família. Revela o meu propósito. Unidade com a igreja. Revela o meu chamado. Aí sim. Aí tem a ver com o ministério que as pessoas veem. Aí sim tem a ver com consagração. Aí sim tem a ver com função dentro do corpo de Cristo. Aí sim tem a ver com festa no templo. Aí sim tem a ver com um abraçando o outro, cuidando do outro. E aí sim faz sentido. Por que que faz sentido? Porque você abraça a sua família. Você cuida da sua família. Você tem unidade com o pai dentro do seu quarto. Você tem unidade com seu filho, com sua esposa, com seu marido. Aí, meu irmão, tudo que vai acontecer aqui é consequência. Aí tudo que vai acontecer aqui é consequência. Você vai ter unidade com a visão. E lembra que toda unidade, em todos os níveis, traz responsabilidade. Meus irmãos, você tem responsabilidade diante da unidade que você assume com essa igreja. Você tem responsabilidades diante do seu líder, do seu pastor. Em todos os níveis de unidade, seja com Deus, seja com a sua família, seja com os irmãos aqui no templo, é necessário haver responsabilidade. Aí a gente vai lá em Atos 2:42. E os irmãos viviam perseverando na doutrina dos apóstolos. Mas é resultado da construção, do aperfeiçoamento na unidade. Aí os irmãos que passaram 3 anos de intimidade com Jesus, 3 anos, eles já tinham passado por esse processo. Aí os irmãos que já sabiam a identidade deles, porque em Pentecostes eles entenderam quem eles eram em Cristo. Jesus virava para os discípulos e falava assim para eles: olha, eu estou indo embora. Eu imagino a agonia daqueles discípulos. Mas Jesus, nós não podemos ficar sem o Senhor. Aí Jesus fala assim: fiquem tranquilos, eu vou. Mas eu vou mandar o Consolador. Eu não vou andar mais entre vocês, eu vou andar em vocês. Aí Jesus taca fogo no meio do povo dele. Aí Jesus desce o Espírito Santo no meio do povo dele. Aí a gente consegue viver em unidade, meu irmão. Porque nós passamos pelo processo gradativamente. E aqui vai ficar fácil de suportarmos uns aos outros. Aí aqui vai ficar fácil de entendermos as limitações uns dos outros. Aí aqui vai ficar fácil de entendermos as funções que nós temos e que são diferentes. Nós vamos entender que um foi designado por Deus para fazer determinado tipo de função e que essa função não tem nada a menos do que a função do pastor. Aí nós vamos entender o que é ser um corpo, a verdadeira igreja de Cristo. Abre sua Bíblia em Romanos lá, para a gente ver. Romanos capítulo 12, vamos lá. Romanos 12, versículo 4 e 5. Deixa eu achar aqui. Está escrito assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos,
Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém, meus irmãos? Nós nos constituímos um só corpo e nós entendemos que Cristo é o nosso cabeça quando nos relacionamos uns com os outros e geramos esse nível de relacionamento, quando geramos esse nível de unidade carregado de responsabilidade. Vocês conseguem perceber que o nível mais superficial, vamos dizer assim, da unidade é quando a gente manifesta essa unidade entre nós? A hora que eu digo superficial é no sentido de que, se não vivermos a essência, a gente não vai ter os resultados que a gente precisa ter como igreja do Senhor. É isso que eu estou querendo dizer. Nós somos o corpo de Cristo, nós queremos ter a unção que o Senhor tem para nós, mas, meu irmão, se não vivermos a essência da unidade lá atrás e viermos caminhando nisso, não vai ter resultado que a igreja primitiva tinha. O Senhor quer encher essa igreja. E sabe o que é melhor de tudo? A Bíblia fala em Atos 2,42 que assim, Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, a finalidade de tudo isso é salvação. E sabe o que é salvação? Aqueles que não viviam em unidade com Cristo passam a viver. Você volta lá atrás. O resultado da unidade que é manifestada no nosso meio são pessoas que aprendem a viver a unidade com Deus dentro do quarto delas e que aceitam Jesus como o único Senhor e Salvador da vida delas. Essa precisa ser a essência do que vamos viver nesse ano de 2022. É impossível viver unidade partindo de uma macrovisão. Não tem jeito de viver unidade e a essência dela partir do público. A unidade, ela só é vivida na essência quando parte do secreto. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós somos como um corpo, o corpo de Cristo. Qual é a unidade básica de um corpo? A célula. A unidade básica de um corpo. Então presta atenção numa coisa. Duas células se juntam, a célula do homem com a mulher, e formam um corpo, e formam um homem, formam a mim, você, né? Formaram a gente. Mas, através de uma célula, você consegue transferir todo o DNA para todas as células. É por isso que a gente precisa viver a essência da unidade lá no básico, para que a gente consiga transferir a verdadeira unidade. Porque se duas células doentes se juntam, todo o corpo se torna doente. Uma igreja que manifesta a unidade publicamente, mas que no íntimo não desenvolve um relacionamento com o Pai, não desenvolve um relacionamento perfeito ou pleno dentro da sua casa, não vai desenvolver uma unidade a ponto de ter os resultados que Deus quer que a gente tenha. Quem está entendendo diz amém. Transferência de vida acontece quando há essência no secreto. Aí nós vamos transferir vida. Nós temos que começar lá no início, né? Começar no início, para a gente ter os resultados finais. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Eu tenho certeza que durante esse final de semana, né? Deus vai levantar muitos homens para ministrar sobre essa igreja aquilo que Ele precisa liberar. Enquanto estávamos vindo para cá, a Michele, na saída de Oliveira, fez uma oração e falou: Deus, libera para aquela igreja a palavra que a igreja precisa. Eu creio que a palavra que a igreja precisava foi liberada. Vamos correr para viver unidade. Abraçando um ao outro, faz parte, mas corre para dentro do seu quarto. Fica dentro do seu quarto, busca o Senhor. Deus, eu quero ser um com o Senhor. A hora que você sair dentro do seu quarto, fala assim: eu quero arrumar tudo dentro da minha casa. Deus vai te dar a direção. Você vai ter uma vida plena em unidade dentro da sua casa. Aí você vai transferir aquilo que você vive dentro da sua casa para a sua igreja. Aí quando a sua igreja estiver vivendo essa plenitude, esse estilo de vida tão poderoso, Deus vai fazer as pessoas entrarem por aquela porta. E nós vamos estar preparados para receber.
Porque nós não vamos ter vida para mostrar, nós vamos ter vida para transferir. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé, deixa eu fazer uma oração por você. Aleluias. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esquece quem está à sua direita, à sua esquerda. Ainda que tenha muitas pessoas ao seu redor. Feche os seus olhos agora. Você aqui no meio de todo mundo pode estabelecer agora um nível de intimidade, só você e Deus. Então feche os seus olhos e fala: Deus, eu estou diante do Senhor nessa noite. Eu estou diante do Senhor nessa noite, Deus. Confirma em mim, em primeiro lugar, quem eu sou no Senhor. Oh, Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar, fique à vontade nesse lugar. Deus amado e querido, nós queremos viver resultados poderosos através da unidade, nós queremos viver resultados poderosos que a Bíblia nos ensina, mas Deus, nós queremos passar pelo processo, nós queremos passar pelo processo, nós queremos assumir uma responsabilidade com o Senhor que nunca assumimos. É por aí que começa, é você e Deus agora. Começa a falar para Ele: Deus, eu quero assumir uma responsabilidade com o Senhor, porque hoje eu sei quem eu sou de verdade. Eu quero assumir essa responsabilidade, porque o Senhor me chamou para fazer parte desse modelo perfeito de unidade. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você é parte do modelo perfeito de unidade. Você faz parte do modelo perfeito de unidade. Ele confia em você, Ele espera de você. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor. Oh, Deus. Nós não conseguimos sozinhos, Deus. Sozinhos estávamos quando não tínhamos o Senhor. Mas agora o Senhor habita em nós, por isso nos ensina. Por isso nos ajuda. Vem, Espírito Santo, e começa a confirmar. Começa a marcar no coração de cada um. E começa a gerar no coração dessa igreja esse propósito tão poderoso. Vem, Espírito Santo, e começa a derramar sobre essa igreja a unção do Senhor de unidade com o Pai. Começa a levantar uma igreja de responsabilidade. Começa a liberar essa unção sobre esse lugar, Espírito Santo. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Oh, Senhor. Ei, recamanaço, erecanaço, ederecamanaço. Rixere recamanaço, erecamanaço. Oh, recalaço, irianabalas. Toma nossa família nas tuas mãos, Senhor. Nos ensina a andar em unidade dentro do nosso lar. Molda o nosso caráter, transforma aquilo que precisa ser transformado. Nós vamos viver o resultado da unidade, mas começa primeiro em nós. Começa primeiro em nós. Quebra o que precisa ser quebrado. Reconstrói aquilo que precisa ser reconstruído. Reconstrói o altar do Senhor no nosso coração. Reconstrói o altar do Senhor no nosso lar. Reconstrói o altar do Senhor no nosso casamento. Reconstrói o Senhor. Reconstrói o altar do Senhor na nossa vida. Oh, Deus. E manifesta o resultado disso nessa igreja.
Manifesta o resultado disso nessa igreja. Em nome de Jesus, derrama sobre essa igreja, Deus, uma unção nova em 2022. Em nome de Jesus, uma igreja que transfere vida, uma igreja que não transfere só ensinamentos, mas que transfere vida, a essência do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é soberano e o Senhor nos chamou para caminhar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor e te agradecemos, Pai, pela palavra que o Senhor liberou sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, amém? Aleluia, aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus.